Max Weber. História Econômica Geral. Noções preliminares. 1. Conceitos fundamentais. 1.1. É necessário esclarecer alguns conceitos fundamentais da análise econômica. O primeiro é o de atividade econômica. Atividade econômica é toda ação orientada para obter bens e serviços desejados, isto é, utilidades. A ação organizada com essa finalidade constitui uma atividade econômica. Mas atenção, o conceito de atividade econômica não se aplica apenas quando há resultado concreto. Mesmo quando os bens e serviços ainda não foram obtidos, mesmo quando são apenas um desejo ou uma possibilidade, a ação já é considerada econômica. As atividades econômicas são amplas. Qualquer tipo de atividade pode ter uma orientação econômica, até mesmo a do artista ou a do guerreiro. Na guerra, por exemplo, os meios e fins econômicos são essenciais tanto na preparação quanto na execução. Feita essa advertência, podemos definir o conceito de economia em sentido estrito. A economia se refere apenas à atividade que, ao ser exercida, apresenta natureza pacífica e é orientada exclusivamente por fins econômicos. Ainda assim, há relações entre o pacífico e o coercitivo. Um exemplo claro está na força de trabalho. O escravo, coagido pelo chicote, é um instrumento, um meio econômico nas mãos do senhor, mas não age economicamente por vontade própria. O mesmo ocorre com o operário da fábrica, que, dentro dela, atua como meio técnico de produção, embora, em sua vida doméstica, exerça ações econômicas. A característica pacífica é indispensável. A violência, como o roubo, a guerra ou a revolução, pode ter orientação econômica, mas segue normas distintas das que regem o fornecimento e a produção pacíficas de bens. A experiência histórica demonstra que, por trás de toda a economia, aí precisa haver algum elemento de coerção. Hoje, ela é exercida pelo Estado, em outros tempos, foi imposta por estamentos sociais. O mesmo vale para regimes socialistas ou comunistas, mesmo neles será necessária alguma forma de coerção para assegurar a execução das decisões econômicas. Portanto, a coerção não é uma ação econômica em si, mas um meio de sustentá-la. Outro aspecto fundamental da ação econômica é sua relação com a escassez. A limitação dos meios obriga a administrar racionalmente a falta de certos bens e serviços úteis, buscando satisfazer necessidades dentro das restrições existentes. Dessa limitação surge a tendência, nem sempre plenamente alcançada, à racionalização da ação econômica. Em síntese, a economia é uma atividade desenvolvida de modo coerente, exercida com base em um poder próprio de disposição e organizada pelo desejo de obter bens e serviços úteis, ou pela probabilidade de consegui-los. Outro conceito essencial da economia é o de unidade econômica, também chamada de associação econômica. Trata-se de uma organização que atua de maneira relativamente fechada em relação ao exterior e mantém certa autonomia diante do que ocorre fora dela. É importante esclarecer que nem toda associação tem como finalidade principal a atividade econômica. Essas entidades influenciam seus membros, sobretudo, condicionam o grupo dirigente, que geralmente se orienta por objetivos econômicos e exerce suas funções de modo constante, e não esporádico, para assegurar a continuidade da unidade econômica. O ponto central está em verificar se a orientação econômica é a finalidade predominante, pois é ela que define a natureza da associação econômica. Em contraste com as associações que têm finalidades econômicas, existem outras que, embora participem da vida econômica, não são propriamente econômicas em sua essência. Isso pode ocorrer por dois motivos. O primeiro é que essas associações perseguem outros fins principais e apenas secundariamente buscam objetivos econômicos. Nesses casos, tratam-se de associações com gestão econômica acidental, que não atuam diretamente na economia, limitando-se a estabelecer regras formais para a ação econômica de outras, impondo-lhes normas gerais. Por essa razão, são chamadas de associações ordenadoras. Há também um terceiro tipo, as associações que regulam materialmente essas ações, intervindo de forma abrangente na economia. Essas são as associações de caráter econômico regulador, que normatizam e controlam as atividades de todo um setor econômico. Por fim, é preciso observar que uma mesma associação pode, em determinadas circunstâncias, reunir características de mais de um desses tipos. 1.2 Chamamos de meio de troca o objeto que é aceito repetidas vezes por um grande grupo de pessoas durante as operações de troca.
Essa operação só ocorre porque as pessoas confiam que poderão utilizá-lo novamente em outras trocas. Portanto, o meio de troca depende da aceitação, do uso e da repetição por um número considerável de indivíduos em novas transações. Para compreender melhor esse conceito, é preciso diferenciá-lo do meio de pagamento. Nem sempre ambos coincidem. O meio de pagamento é um instrumento utilizado para realizar determinadas prestações, como o pagamento de dívidas. Contudo, nem todas as dívidas resultam de operações de troca. É o caso das dívidas fiscais, tributárias ou públicas, que não têm relação direta com a troca de bens e serviços. Por outro lado, nem todo meio de pagamento que aparece na história econômica é também um meio de troca. Em certas regiões africanas, por exemplo, o gado servia como meio de pagamento, mas não como meio de troca. Do mesmo modo, nem todo meio de troca funciona como meio de pagamento em todas as circunstâncias. Entre os mongóis, os cães fizeram circular uma moeda de papel que eles próprios não aceitavam para o pagamento de impostos. Na Áustria, determinadas moedas de ouro foram utilizadas, em certas épocas, apenas para o pagamento de tarifas alfandegárias. Além disso, nem todos os meios de troca eram válidos para todas as transações. Em algumas regiões africanas, as mulheres não podiam ser adquiridas com moedas de coxa, mas apenas em troca de vacas. Essa distinção é essencial. O dinheiro é um meio de pagamento que também serve como meio de troca, mas apenas dentro de um grupo de pessoas que o aceita como instrumento de circulação. Para que o dinheiro cumpra essa função, deve possuir um valor nominal definido pela cunhagem e poder ser utilizado como unidade de conta. Essa característica técnica não depende de sua forma física. O Banco de Hamburgo, por exemplo, assim como algumas instituições chinesas, mantinha depósitos de prata como garantia, sendo irrelevante a forma dessa prata. No entanto, os títulos comerciais, ou letras de câmbio, emitidos sobre esses depósitos constituíam o dinheiro propriamente dito. Com base nesse esclarecimento, podemos distinguir dois tipos de economia, a natural e a monetária. Chama-se economia natural aquela que não utiliza o dinheiro como meio de troca. Economia monetária é aquela que o emprega. A economia natural pode ser um sistema em que as necessidades são satisfeitas sem recorrer à troca, como no caso do senhor feudal que se sustenta da produção agrícola de seus camponeses, ou do oikos, a economia doméstica fechada. Contudo, em sua forma pura, esse tipo de economia é raro. Existe também a economia natural de troca, em que há trocas de bens, mas o dinheiro ainda não é utilizado. Essa forma de economia jamais atinge pleno desenvolvimento. No Antigo Egito, por exemplo, durante certo período, prevaleceu um sistema em que os bens eram avaliados em dinheiro, mas as trocas eram feitas em espécie. Quantidades de produtos eram trocadas por outras, após uma estimativa prévia em valores monetários por ambas as partes. Por outro lado, existe a economia monetária. Esse tipo de economia permite separar, no tempo e entre as pessoas, os dois momentos da troca, eliminando a necessidade de correspondência imediata entre os bens trocados. Isso amplia as possibilidades de mercado, pois as atividades econômicas deixam de depender apenas das condições momentâneas e passam a considerar também as condições futuras. Assim, torna-se possível calcular, em dinheiro, as probabilidades de venda e de compra, o que representa um avanço em racionalidade econômica. A função do dinheiro como denominador comum, que permite comparar e contabilizar todos os bens em uma mesma medida, é de importância decisiva. Somente por meio dessa função se estabelece a base da racionalidade calculável da atividade econômica. Apenas dessa forma surge a contabilidade propriamente dita, que possibilita a economia voltada ao lucro orientar-se pelas probabilidades de mercado e a economia de consumo planejar antecipadamente o uso das quantias de dinheiro disponíveis, de acordo com a utilidade marginal de cada uma delas. Dessa maneira, o dinheiro pode, em certos casos, ser utilizado como meio de pagamento, como ocorre em algumas formas de economia natural. No entanto, só se pode caracterizar uma economia como monetária quando o dinheiro cumpre uma função geral, ser amplamente aceito para a obtenção de bens e serviços, em operações impessoais e pacíficas, regidas pelo cálculo racional. 1.3 Com o surgimento da economia monetária, formaram-se dois tipos fundamentais de organização econômica voltados à oferta de bens e serviços, a economia de consumo e a economia lucrativa. Embora existam formas intermediárias que aproximem uma da outra,
em suas expressões puras, são conceitualmente opostas. A economia de consumo é toda ação econômica voltada à satisfação das próprias necessidades, sejam de um indivíduo, de um Estado ou de uma cooperativa de consumo. A economia lucrativa, por sua vez, é aquela orientada para a obtenção de lucro, isto é, para as probabilidades de ganho por meio das trocas. As categorias básicas da economia de consumo, desde o advento da economia monetária, são o patrimônio e a renda. É possível falar em renda e propriedade também em bens materiais, sem referência direta ao dinheiro. Contudo, só há um denominador comum entre renda e patrimônio quando ambos podem ser expressos em termos monetários. Somente se pode falar de patrimônio como unidade quando a economia de troca tem o dinheiro como base. Assim, a renda representa a probabilidade de dispor, durante determinado período, de uma quantidade de bens avaliáveis em dinheiro. O patrimônio, por sua vez, corresponde à posse de bens que podem ser valorizados em dinheiro, estando à disposição da unidade de consumo para uso contínuo ou como fonte de renda. A empresa é uma unidade econômica lucrativa orientada pelas condições de mercado e cujo objetivo é obter ganhos por meio das trocas. Pode ter caráter esporádico, como as antigas expedições marítimas, que deram origem, no início da Idade Média, à forma capitalista de associação conhecida como comenda, ou caráter permanente. Toda empresa busca rentabilidade, isto é, alcançar um excedente em relação à estimativa em dinheiro dos bens econômicos empregados na atividade. Por essa razão, trabalha com um cálculo de capital, ou balanço, que serve de base às decisões e permite calcular as probabilidades de lucro nas trocas. O cálculo de capital consiste em aplicar determinados bens em uma empresa, considerando seu valor estimado em dinheiro, e, ao final da operação ou do período econômico, apurar o resultado, ganho ou perda, comparando o valor inicial e o final do capital. Quando esse método se generaliza, a produção e a troca de mercadorias passam a se orientar por ele, consequentemente, pelas probabilidades de mercado. Atualmente, a economia de consumo e a economia lucrativa encontram-se separadas e se realizam por meio de atividades distintas e contínuas. Nos séculos XIV e XV, porém, como na casa dos Médici, essa distinção ainda não existia. Hoje, a separação tornou-se regra. Não apenas se diferenciam externamente a economia de consumo e o negócio lucrativo, como ocorria, por exemplo, entre os vizires do Império Árabe, mas também se consolidou a separação contábil. Apenas o que aparece como lucro no balanço é transferido para a economia de consumo particular, tanto nas empresas individuais quanto nas sociedades anônimas. A economia lucrativa opera de modo diferente da economia de consumo. Não se baseia, como esta, na utilidade marginal, mas na rentabilidade, que, em última instância, depende das relações entre as utilidades marginais dos consumidores finais. Assim, tanto na economia de consumo quanto na lucrativa, o cálculo em dinheiro depende das probabilidades de mercado, isto é, da competição pacífica entre os indivíduos. Por esse motivo, o dinheiro não é um instrumento neutro, como qualquer outro meio de medição. O preço em dinheiro, base dos cálculos, é sempre o resultado das transações e disputas entre as forças que atuam no mercado. O próprio padrão de valor, sem o qual não existe cálculo de capital, só pode ser obtido no mercado, por meio dessa luta entre os homens. Daí decorre a racionalidade formal da economia monetária, em contraste com a economia natural, com ou sem troca. A economia monetária permite o cálculo mais preciso possível, o controle das probabilidades de ganho e de perda, tanto as já realizadas quanto as esperadas. Nenhum outro sistema de cálculo substitui o serviço racional e formal que o cálculo de capital presta, nem mesmo um cálculo natural em bens, por mais desenvolvido que seja e ainda que apoiado em uma estatística universal capaz de substituir o cálculo em dinheiro, como propuseram alguns socialistas. Eliminar o cálculo de capital exigiria encontrar um meio técnico capaz de fornecer um denominador comum tão eficaz quanto o dinheiro ou o preço em dinheiro. 2. Tipos de organização econômica da produção nas unidades econômicas e da oferta de bens e prestação de serviços na economia. O fato fundamental da vida econômica atual, assim como de toda etapa desenvolvida, é a divisão profissional, a diferenciação dos homens segundo as profissões. Profissão, segundo a acepção da ciência econômica, é a prestação contínua de serviços por uma pessoa, destinada a satisfazer uma finalidade de consumo ou a gerar lucro.
Pode ser exercida dentro de uma associação, domínio senhorial, aldeia, cidade, ou com o objetivo de realizar a troca no mercado de trabalho ou de produtos. A divisão profissional nem sempre existiu, ou, pelo menos, não teve em todas as etapas históricas a amplitude atual. Do ponto de vista econômico, as prestações de serviços humanas podem ser de tipo diretivo ou executivo. Chamamos trabalho as últimas e direção do trabalho as primeiras. A forma de direção do trabalho é variável. Tecnicamente, pode-se estabelecer uma distinção segundo o modo como se distribuem, dentro de uma economia, as diferentes prestações de serviços entre os diversos trabalhadores e as relações que mantêm entre si, economicamente, segundo o modo de distribuição das prestações de serviços entre diferentes economias e suas relações mútuas. 2.1. As possibilidades de distribuir e combinar tecnicamente as prestações de serviços, divisão do trabalho e união do trabalho, podem ser distinguidas conforme o tipo de prestações de serviços que um indivíduo reúne em si, conforme o tipo de colaboração entre várias pessoas, e conforme o modo de cooperação do trabalhador ou dos trabalhadores, com os meios materiais de produção, de transporte, de consumo. A prestação de serviços, no caso do trabalhador individual, pode ser, quanto à especialização técnica, uma combinação, quando o mesmo trabalhador executa serviços qualitativamente distintos, por exemplo, trabalho agrícola e trabalho industrial acessório, trabalho agrícola e trabalho nômade, ou uma diferenciação, quando diversas pessoas executam serviços qualitativamente diferentes. Este último tipo, por sua vez, pode ocorrer como especificação de prestações de serviços pelo gênero do resultado final, por exemplo, no artesanato medieval, ou como especialização em prestações de serviços complementares, isto é, a decomposição de uma ação unitária em várias operações que se completam entre si, como ocorre na fábrica moderna, decomposição, divisão, do trabalho. 2. A união de diversas prestações de serviços em um todo pode ser denominada acumulação, ou ainda coordenação de prestações de serviços, conforme se unam prestações de serviços semelhantes ou distintas para assegurar um mesmo resultado. Em ambos os casos, encontramos uma ordenação técnica, seja ela paralela, isto é, de prestações de serviços que se desenvolvem independentemente umas das outras, seja de prestações de serviços que se agrupam para realizar uma prestação de serviços conjunta, tecnicamente unitária. 3. Ao distinguir-se segundo o modo de cooperação com os meios materiais de produção, encontramos, de um lado, prestações de serviços puras, de outro, prestações de serviços que se traduzem na produção, transporte ou fornecimento de bens reais. Toda elaboração de bens materiais pressupõe, em geral, certas instalações de energia natural ou mecanizada, ou pelo menos estabelecimentos de trabalho, como oficinas, e, igualmente, instrumentos de trabalho, ferramentas, aparelhos, máquinas. Chamam-se ferramentas os meios auxiliares do trabalho que aperfeiçoam as atividades orgânicas do homem. Em contraposição, designamos como aparelhos aqueles instrumentos de trabalho que são servidos pelo homem, o qual deve adaptar sua atividade a eles. Finalmente, as máquinas são aparelhos mecanizados, isto é, de caráter autônomo, automatos, no caso mais perfeito. A importância dos aparelhos não consiste apenas em sua capacidade de rendimento específico, independente das condições do trabalho orgânico, mas também em algo de extraordinária importância para uma economia racionalmente orientada segundo o cálculo do capital, a possibilidade de calcular seu rendimento. A aplicação dos aparelhos mecanizados de trabalho tem como pressuposto indispensável a existência de uma necessidade de massa economicamente eficaz, isto é, com capacidade aquisitiva. Os aparelhos só podem ser rentáveis quando essa condição se verifica. 2.2 As possibilidades econômicas quanto à direção do processo de trabalho são distintas conforme o modo de distribuição das prestações de serviços entre economias separadas e conforme o modo como se apropriam as diversas probabilidades econômicas, isto é, conforme a organização da propriedade. No aspecto econômico da distribuição e coordenação das prestações de serviços, encontramos algo semelhante ao que ocorre no aspecto técnico. Pode haver, coordenação de prestações de serviços dentro de uma unidade econômica com especialização e combinação técnica. Essa unidade econômica pode ser a unidade familiar, às vezes ampliada. Por exemplo, a comunidade doméstica dos iugoslavos, a zadruga, que só ocasionalmente realiza trocas com elementos externos,
mas que, no mais, encontra-se tecnicamente especializada em seu interior, ou uma unidade econômica lucrativa, por exemplo, uma fábrica que, como unidade econômica, apresenta especialização e coordenação de operações, uma empresa mista na qual se associam, por exemplo, a extração de carvão e a produção de ferro, ou um traste, isto é, uma combinação de economias diferentes, dirigidas de modo mais ou menos unitário por monopolistas financeiros, unidas apenas por interesses lucrativos. 2. Uma distribuição especializada das prestações de serviços entre várias economias mais ou menos autônomas. Nesse caso, pode existir plena autonomia econômica das diferentes unidades econômicas, isto é, especialização das prestações de serviços entre economias plenamente autônomas, típica da economia de circulação do século XIX, ou heteronomia parcial, em que as diferentes economias são autônomas em certos aspectos, mas sua atividade econômica é orientada segundo a regulação estabelecida por uma associação abrangente. Para esta, existem diversas possibilidades, conforme sua organização atenda a necessidades de caráter consultivo ou lucrativo. Sua organização pode ser igualitária, como entre os povos da Índia, cujos artesãos não são autônomos, mas empregados da comunidade rural e aos quais se atribuem terras, estando obrigados a realizar gratuitamente seus trabalhos em troca de uma compensação ou cota, economia demiúrgica. Ou pode ter caráter de domínio, como nos senhorios territoriais da Idade Média, nos quais o senhor dispõe de certas prestações de serviços executadas por indivíduos econômicos autônomos, ao lado dos quais aparece a propriedade senhorial como uma economia consultiva superior. Se, ao contrário, a associação superior é de tipo lucrativo, o caráter da coordenação das atividades pode ser igualitário ou de domínio, igualitário, dentro de um cartel, no sentido mais amplo da palavra, de domínio, quando a economia lucrativa de um senhor, por exemplo, de um empresário da indústria domiciliar, exerce controle sobre as economias dos camponeses ou artesãos dependentes. 2.3c. Apropriação, isto é, ordenamento e forma da propriedade. A propriedade, no sentido da ciência econômica, não se identifica com um conceito jurídico. Propriedade, sob o ponto de vista econômico, é também, por exemplo, o caso de uma clientela que seja hereditária, alienável e divisível. Assim é considerada, de fato, pelo direito indiano, como objeto de propriedade. Podem ser apropriadas, isto é, tornadas objeto do ordenamento da propriedade, as oportunidades de trabalho, isto é, os postos de trabalho e as probabilidades de obtenção de uma renda a eles vinculadas, os meios materiais de produção, e os cargos diretivos, isto é, os postos de empresários. Na apropriação dos postos de trabalho encontramos os seguintes extremos possíveis: ausência de toda apropriação dos postos de trabalho, quando o indivíduo vende livremente sua força de trabalho, existindo assim um mercado livre de trabalho, e, no outro extremo, a apropriação da pessoa do trabalhador por meio do posto de trabalho, quando ele se converte em trabalhador servil ou escravo, sendo propriedade, como objeto, do proprietário do posto de trabalho. Neste segundo caso, as possibilidades são as seguintes: utilização consultiva do trabalho servil, como ocorreu no Ocidente europeu até o século XVI. Utilização do trabalho servil como fonte de renda, por exemplo, na antiguidade, quando o senhor concedia ao escravo liberdade de trabalho e de lucro mediante pagamento de uma parte. E utilização do trabalho servil como mão de obra, nas plantações cartaginesas e romanas, nas plantações de negros nos Estados Unidos. Entre esses extremos há uma grande variedade de formas intermediárias. Finalmente, a apropriação dos postos de trabalho pode ser realizada pelos próprios trabalhadores, seja individualmente, seja, como é mais comum, por meio de uma associação, associação reguladora de trabalhadores, sindicato. Esta última pode apresentar diferentes graus de coesão. Essa associação pode determinar que, conforme a regulação das prestações de serviços e das probabilidades econômicas, os diversos postos de trabalho sejam apropriados, em graus diversos, pelos trabalhadores em particular, sendo o caso máximo da apropriação hereditária, por exemplo, os postos de artesãos entre as castas da Índia, os cargos na corte, as propriedades rurais nos senhorios territoriais, e o caso mínimo a exclusão de qualquer possibilidade de demissão, o moderno sistema de conselhos de fábrica pode significar o início de um direito do operário fabril ao posto de trabalho que ocupa.
Além dos postos de trabalho, a associação pode regular o processo de trabalho, por exemplo, a proibição do aprendizado nos grêmios medievais, a qualidade do trabalho, por exemplo, na arte têxtil do linho, em Westfália, até muito avançado o século XIX. Sua remuneração, fixação de preços, por exemplo, preços mínimos para eliminar a concorrência. O campo de atuação. Zona dentro da qual cada limpador de chaminés pode trabalhar. Também neste caso há numerosas etapas intermediárias, que vão desde a plena renúncia à regulação das prestações de serviços e das probabilidades econômicas até formas rígidas de controle. 2. A apropriação dos meios materiais de produção pode corresponder, 2.1. aos trabalhadores, tanto individualmente quanto em grupo. A apropriação individual produz efeitos diferentes conforme o uso desses meios de produção seja de tipo consultivo, para satisfazer necessidades próprias, ou, no caso típico do pequeno capitalismo, de caráter lucrativo, para o mercado. A apropriação por associação pode realizar-se de forma particional ou comunista, conforme o produto se distribua ou seja objeto de aproveitamento comum. Em geral, ambos os sistemas coexistem. A utilização pode também, nesse caso, ter caráter consultivo ou lucrativo, consultivo em forma comunista, como no Mir russo, e com apropriação particional no regime agrário alemão primitivo, lucrativo, na Artelá russa, que pretendia atribuir aos operários os meios de produção. 2.2. A apropriação pode beneficiar também um proprietário que não se identifica com o trabalhador. Temos então uma separação entre o trabalhador e os meios de produção. Também nesse caso se observam diferenças conforme o gênero de utilização desses meios por parte de seu proprietário. Ele pode empregá-los, patrimonialmente, em sua própria economia. No novo Império Egípcio, a grande propriedade do faraó, que era dono de todas as terras, exceto as do templo. 2. De modo lucrativo, utilizando os bens de produção apropriados em sua própria empresa como bens de capital, empresa capitalista fundada na apropriação dos meios de produção. Ou 3. Mediante empréstimo, que pode ser feito a economias consultivas, por exemplo, o antigo senhor territorial a seus colonos, ou a pessoas que buscam fins lucrativos, podendo ser cedidos determinados meios de trabalho à pessoa do devedor, por exemplo, instrumentos agrícolas a pequenos arrendatários, peculium a escravos, ou a um empresário, para sua utilização em forma capitalista. Nesse caso, alcança-se a separação entre proprietário e empresário. 3. Além da apropriação dos postos de trabalho e dos meios ou instrumentos necessários à sua execução, pode ocorrer também a apropriação dos cargos diretivos. Esta forma se desenvolve paralelamente à separação entre o trabalhador e os meios de produção, cuja posse, ainda que em forma de empréstimo, cria, ao contrário, a função do empresário. Pode ocorrer também a apropriação dos próprios trabalhadores, escravidão. As possibilidades existentes quanto à relação entre proprietários e diretores de empresas são as seguintes: separação ou identidade de pessoas. No primeiro caso, os proprietários podem estar interessados patrimonialmente, procurando empregar sua propriedade de modo consultivo. O tipo característico é o rentista moderno, ou interessados de modo lucrativo, como, por exemplo, os bancos que investem parte de seus recursos disponíveis em empresas industriais. Em todo caso, a consequência da apropriação dos cargos diretivos pelos proprietários é a separação entre economia consultiva e economia lucrativa. Essa é uma característica da Constituição Econômica Moderna, imposta inclusive pela lei. É essencial e decisivo no negócio o fato de sua orientação pelo princípio da rentabilidade. Ora, a coexistência da apropriação dos meios de produção e do funcionamento do negócio tem como consequência que, em sua gênese, se façam sentir, ao lado dos interesses patrimoniais pessoais, outros de caráter irracional, em relação aos interesses do negócio. Isso ocorre sobretudo quando há separação entre empresários e proprietários, porque então os meios de produção apropriados podem tornar-se objeto de especulação privada ou de uma política especulativa bancária ou de trustes, de modo que também nesse caso prevalecem influências de tipo irracional, ainda que de natureza aquisitiva e especulativa. 3. Caráter da história econômica. Das considerações até aqui expostas decorre uma série de consequências que dizem respeito aos temas próprios da história econômica. Esta deve investigar, em primeiro lugar, o tipo de divisão e de organização das prestações de serviços. Seu primeiro problema é o seguinte:
Como se encontram distribuídas, especializadas e combinadas as prestações de serviços econômicas em determinada época, tanto no aspecto técnico quanto no econômico. E, por fim, em relação ao ordenamento da propriedade e em combinação com ele? Após esse problema, que ao mesmo tempo coloca a questão das classes e desenvolve, em geral, o tema da estrutura da sociedade, surge outro. Trata-se do aproveitamento consultivo ou lucrativo das prestações de serviços e das probabilidades econômicas apropriadas. Imediatamente se apresenta o terceiro problema, o da relação entre racionalidade e irracionalidade na vida econômica. A estrutura econômica atual tornou-se altamente racionalizada, especialmente graças à generalização da contabilidade. Em certo sentido e dentro de determinados limites, toda a história econômica é a história do racionalismo triunfante, fundado no cálculo. Nos períodos primitivos, o grau de racionalismo econômico é diferente. No início, encontramos o tradicionalismo, que se apega ao antigo, aos costumes herdados, e os transfere a outras épocas, mesmo quando já há muito perderam seu significado original. Só lentamente esse estado de coisas é superado. Por essa razão, a história econômica deve levar em conta também elementos de caráter extraeconômico. Entre esses elementos figuram fatores mágicos e religiosos, a aspiração à obtenção de bens de salvação, fatores políticos, o desejo de poder, fatores estamentais, a busca de honras. Atualmente, a economia, enquanto atividade lucrativa, é, em princípio, economicamente autônoma. Orienta-se apenas por pontos de vista econômicos e é, em grande medida, racional e calculadora. Mas sempre penetram nessa racionalidade formal fenômenos materiais e irracionais, produzidos, sobretudo, pela forma de distribuição das rendas, que, em certas circunstâncias, provoca uma distribuição materialmente irracional dos bens, por exemplo, conforme a um critério material de melhor abastecimento possível com mercadorias. Além disso, por interesses de tipo doméstico e especulativo, que, do ponto de vista do negócio, são de natureza irracional. No entanto, a economia não é o único setor cultural em que se manifesta essa luta entre a racionalidade formal e a racionalidade material. Também a vida jurídica a conhece, na tensão existente entre a aplicação formal do direito e o sentido material da justiça. O mesmo ocorre na arte. O antagonismo entre a arte clássica e a não clássica repousa, em última instância, sobre o conflito entre a necessidade de expressão material e os meios formais de expressão. Por fim, é preciso advertir que a história econômica, e de modo mais completo, a história da luta de classes, não se identifica, como pretende a concepção materialista da história, com a história total da cultura. Esta não é um simples reflexo, nem uma função daquela. A história econômica representa, antes, uma subestrutura sem cujo conhecimento não se pode conceber uma investigação verdadeiramente fecunda de qualquer dos grandes domínios da cultura.